E aí, gente, como eu prometi para vocês lá no Instagram que eu ia terminar meus processos, que hoje foi um dia pesado, mas eu iria finalizar essa história da minha trajetória nos concursos públicos. E acredite ou não, são 2h24 da manhã. Tive curso de formação à noite, aí quando cheguei fiz uns processos e agora é o tempo que eu tenho. Então, gente, recapitulando, eu estudava para procurador federal. Os professores falaram que com essa divisão de honorários não era interessante chamar muitos advogados públicos, porque quanto mais chamar, mais vai dividir os honorários e não é interessante. Então, a advocacia pública, né, os membros preferem mesmo investir em analista. E procurador federal não irá ter. E até hoje não está tendo. Isso eles me falaram em 2017. Então eu tive 3 meses para mudar o meu foco para defensor público estadual. Nunca tinha feito nenhuma prova de defensor público estadual e a minha estratégia foi estudar o que não era em comum com a advocacia pública. Então eu só me fixei naquelas matérias. Também tenho que agradecer o Cairo, o meu grande amigo Cairo, porque se não fosse o Cairo, talvez eu não estaria nem aqui hoje. O Cairo comprou para mim o curso de primeira fase. O curso de primeira fase que ele comprou para mim foi do MEG, aquela reta final. E eu não ia ter condições de comprar o curso, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Eu larguei a advocacia, eu já não tinha minha loja que me dava dinheiro, né, no virtual. Então, assim, eu estava vivendo, ganhando R$ 300 por mês de um cliente ainda antigo. E às vezes, assim, meu pai me ajudava e eu nunca fui muito de pedir, eu não gosto de pedir. Então, assim, já tinha me doído pedir passagem, hotel pro meu pai, sabe? Porque eu não ia ter como pagar. Então, aí eu ainda exigi um curso que é caríssimo. Aí eu falei, não tem como não, gente, vou ter que me virar com o que eu tenho. E o Cairo, que é um grande amigo meu, ele comprou para mim de presente a primeira fase, reta final do mês. Então, Cairo, muito obrigada. Chegou, então, na segunda fase então, da Defensoria Pública de Pernambuco. Eu consegui inacreditáveis 89 pontos de uma prova de 100. Como eu fiz isso? Olha, eu acho que é muita oração, muito pensamento positivo e acreditar que é possível mesmo, tá? Porque se a gente já começar com aquele pensamento que não vai dar certo, eu não sei de nada, não tenho facilidade, nunca vi na minha vida humanos, nunca vi na minha vida execução penal. Aí realmente você já se deu como perdedor ali no início. Você nem se deu a oportunidade de tentar. Então eu limpei a minha cabeça dessas negatividades, mas agora chegou na segunda fase. Meu Deus do céu! As únicas segundas fases que eu fiz eram de advocacia pública e a de analista em regulação da ANAC, que era pela ESAF, mas era tipo uma redação enorme sobre licitações, sobre serviços públicos, assim, bem direitão administrativo mesmo. Então, assim, eu nunca peguei uma segunda fase de defensor público. E não vem me falar, é igual advogado. Gente, não tem nada a ver com advogado. É igual advocacia pública. Não, é diferente. Eu sabia fazer da advocacia pública. O olhar do defensor é diferente. A atuação do defensor não é de um advogado. É um agente mesmo de transformação social e a gente não. Como a gente não recebe dinheiro, não tem honorários, a gente não pode ir até o último ponto por uma parte. Entende? Então é diferente. A função é muito diferente. E assim, a prova era menos de 2 meses. Eu tinha que me preparar em menos de 2 meses para uma segunda fase. E, cara, eu vou dar uma dica para vocês, que da OAB eu levei para a vida. Se a prova é de marcar X, você vai marcar X. Se a prova é de escrever, você vai escrever. Não adianta ficar. Eu via vários amigos fazendo esse erro, ficar digitando a peça com preguiça em computador. Gente, tem que ser à mão, tem que treinar a letra, tem que treinar a desenvoltura, a caligrafia, o português ali, ó, não pode ser em computador. Uma coisa que os meus pais me ensinaram
é a seguinte: quando o caminho é fácil demais, quando a gente sempre procura pela moleza, pelo jeitinho, isso nunca vai dar certo, sabe? E eu via gente que não queria escrever. E o que eu fiz? Eu vou fazer o que eu fiz na UAB. Eu não consegui a melhor peça da UAB, mas por quê? Porque eu treinei a mão. Então, dessa vez eu tive que falar com meu pai para comprar um curso. Ele comprou para mim 2 cursos e os outros 2 cursos, né? Porque assim, eu peguei e dividi com outro amigo. Porque assim, gente, não dá, são muitos gastos. Era uma nova viagem para fazer a segunda fase. São novos materiais, eu tinha que comprar vadimécum, sabe? Assim, eu não vou falar para você, e tal. Olha, eu sou contra comprar rateio pirata. Negócio de pirata, eu sou totalmente contra. Mas se você pegar, não tiver condições, se juntar com mais um amigo e comprar um curso, qual o problema nisso? Aqui ninguém é rico, não. Ninguém é dono do Banco do Brasil, não. Agora, eu sou contra a pirataria. Você ficar comprando os cursos e ficar revendendo. Aí eu também sou totalmente contra. Então, ao todo, eu tinha 4 cursos de segunda fase na mão. E eu fiz os 4 cursos, porque eu achava assim, algum desses cursos, alguém vai acertar alguma coisa. Alguma pergunta igual vai ter, gente, não é possível. E aí a minha mão cansava. Eu fazia todo dia questão, questão à mão e peça. Peça, questão, peça, questão, peça, questão. As minhas gavetas, elas encheram assim, sabe? Que não tinha mais espaço de tanta coisa que eu escrevi. E eu insegura, né? Eu insegura. Eu falei, gente, eu não tô bem ainda para fazer essa prova. E eu orando para Deus, pedindo força. Eu tenho que, é a minha chance agora, é a minha chance. 50 vagas, Pernambuco, não. Eu já tô lá nos primeiros lugares, eu não posso deixar a peteca cair, não. Eu não sei o que aconteceu, que teve um milagre que mudou a data dessa segunda fase. Olha, não só acontece coisa ruim, não, né, gente? Para concurseiro, não, acontece coisa boa também. Acho que foi Deus, porque se não fosse Deus, eu não ia conseguir. E aí os cursinhos fizeram mais peças, e eu fui fazendo mais peça, mais peça. Chegou o dia da prova. Na época, eu tinha um relacionamento, a pessoa até que me apoiava nessa época e tal, e viajou comigo. A gente viajou para fazer essa prova, porque eu nunca tinha viajado assim, para fazer segunda fase, foi lá mesmo para me dar todo o apoio. Eu só tenho que agradecer. Cheguei no dia da prova, sentei para fazer essa segunda fase, gente, tudo que eu não estudei caiu nessa prova. Sabe aquele dia assim, eu falei, meu Deus do céu, caiu uma peça que era da lei de locações. Gente, eu só li aquela lei mais ou menos para objetiva. Eu nunca trabalhei naquele rito especial da lei de locações. E eu não sabia como fazer. Eu via que era uma contestação, mas eu não sabia como atacar. E aí eu fiquei nervosa, aí eu comecei a me tremer toda. E aí eu falei, calma. Eu pedi licença, fui ao banheiro. No banheiro, eu orei para tudo quanto era santo. Eu orei para Maria, eu orei para Deus, orei para tudo. E pedi luz. E a luz que veio na minha cabeça é o seguinte: você vai chegar naquela sala e você vai ler a lei. Você vai estudar a lei de locações. Se vai dar tempo para você fazer a prova, o problema é teu. Mas você tem que saber o que escrever na peça. É diferente o rito lá, o que tem que ser alegado de defesa. E aí eu peguei, cheguei na sala, li a lei toda, não sei como deu tempo. E aí eu consegui fazer uma ótima peça. E eu acertei a peça. E muita gente reprovou nessa segunda fase, não só pela peça não, pela defesa não, mas pelo português. O CESP, ele foi assim, até o pingo no i, se você esquecesse de colocar, ele tirava ponto. Se o tracinho do T ali tivesse 100, ele tirava ponto. O CESP, ele estava assim, olha, horrível na questão do português. E eu consegui fazer essa peça, mas assim, quando eu cheguei no hotel, eu desabei, sabe? E aí eu quis chorar, eu quis fazer tudo, porque, poxa, me acabei de estudar para cair uma matéria que eu não estudei. Enfim, saiu o resultado da segunda fase.
eu fui aprovada, não sei como, muita gente reprovou e nem preencheu as vagas para oral. Faltaram pessoas para ir para oral. É por isso que eu falo para vocês não ficarem ligados com cota, porque não tem cota no mundo que faça uma pessoa que não tem um conhecimento bom e adequado passar numa segunda fase numa oral, sabe? Então, assim, as pessoas ficam, porque a cota, porque passou por cota. Tá, a cota, ela ajuda ali na objetiva e olhe lá. Chegou na segunda fase, discursiva, sentença, peça, chegou na oral, se a pessoa não souber expressar o conhecimento, não tiver um controle emocional, ela pode ter a cota da Rainha Elizabeth, ela não vai entrar. É isso, tá? Então, assim, tire esse papinho na cabeça. Fulano só passou porque tem cota. Não, não é porque tem cota, não, porque ele sabia mesmo. Senão ele não passava na segunda fase nem na oral. Outra coisa, eu resolvi recorrer. Outra dica que eu dou, recorra de tudo. Todos os recursos que eu fiz, segunda fase, objetiva, oral, até oral, todos. Até meu amigo Rafael, que é defensor público de Pernambuco, que estudou oral comigo, ele falou, a Marcela sempre ganha alguma coisinha nos recursos. Mas gente, sabe, não custa nada tentar pedir uma coisinha. Lógico que não é pedir coisa absurda, mas, poxa, recurso de português, se você não souber fazer, pega um professor na tua cidade, paga aí uns 50, 100 reais, conversa com o professor e tal, para poder ele ver se ele faz para você esse recurso de português, alguém que é formado em letras. Corra atrás de cada centésimo, porque num concurso desses de alto nível, cada centésimo vale uma posição, vale você estar dentro das vagas ou não, vale você ser nomeado ou não. Não tenha vergonha de recorrer, não tenha preguiça, recorrer de tudo. Chegamos na oral. E quando chegou na oral, assim, veio assim meu primeiro baque. O relacionamento que eu tinha, que até a segunda fase estava ali, estava tranquilo, começou a me dar problemas. Esse relacionamento que eu tinha era de 8 anos, já um relacionamento amoroso. E assim, começou a interferir nos meus estudos e eu resolvi agir com a cabeça. É o que eu sempre falo para vocês. Você tem que se amar em primeiro lugar, tá? Você tem que colocar os seus sonhos, seus objetivos em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. Isso não é ser, sabe, individualista. Você está se priorizando ali no momento para depois você usufruir, sabe? E assim, eu vi como estava me atrapalhando, tá atrapalhando demais, mas eu decidi terminar faltando poucos dias para oral. Ali já era o segundo semestre de 2018. Eu quis botar um ponto final. E aí todo mundo, ai, meu Deus, Marcela, você é doida, meu Deus, terminar um relacionamento de 8 anos, na véspera da oral, você tem que estudar. E eu queria sofrer, eu queria chorar, porque as pessoas acham que só quem termina é que sofre. Não, gente. Quer dizer, as pessoas acham que só quem leva o pé na bunda é que sofre. Não, gente, quem termina também sofre. Mas eu falei, gente, eu não posso estragar, julgar meu sonho por causa dos outros. Agora é o meu momento. Eu nunca cheguei numa oral de um concurso de membro de carreira. Nossa, no começo eu tinha as expectativas tão baixas. Eu comecei estudando para analista porque eu achava que eu nunca poderia estudar para membro de carreira. Aí, como eu vi que a analista estava ali enrolando, que eu parti para procurador federal. Então, assim, gente, se amem, tá? Quem é para valer, quem é de verdade, quem é para ficar na tua vida, vai ficar. E assim, eu não pude sofrer, eu engoli o choro, engoli o sofrimento e fui lá para Recife, Pernambuco, fazer um curso lá de prova oral, fiz a minha prova oral, sabe, e consegui muito bem. A matéria que eu tinha mais medo, que era penal e processo penal, poxa, processo penal eu quase gabaritei. Valia 10, acho que eu tirei 95, 96 e tal. Para vocês verem, né? O medo é tão grande que eu fui melhor no penal do que nas minhas matérias. Bom, quando eu saí lá da prova oral, meu pai foi, minhas duas irmãs foram. E aí, tipo, a gente foi curtir.
foi curtir um pouco Recife, todo mundo endividado, né? Porque assim, a minha família foi assim importante, eles me deram um apoio, porque eles viram que, tipo, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eles quiseram lá me dar todo o apoio e ter uma férias mesmo em família, foi uma das melhores férias que eu já tive. E quando eu cheguei em Brasília, que foi caindo a ficha, aí eu sofri. Sofri mesmo e parei de estudar para concurso. E veio o resultado, fui aprovada dentro do número das vagas de ampla concorrência, fiquei em 36. Isso, em 36. Então, assim, para mim, eu já estava satisfeita, resolvi minha vida, direito líquido e certo, agora eu vou cuidar de mim. Como eu estava bem gordinha, né? Estava bem acima do peso, igual hoje, né? Eu fui fazer o que eu mais gosto, que é correr. Então, correr, emagreci e tal. E aí, falaram que ia chamar a gente, né? Ia ser nomeado no final do ano, até começo do ano ali. Então, final do ano de 2018 para 2019 eu já estaria nomeado. Então, assim, para mim, eu já tinha me aposentado. Ô, ilusão. Ô, ilusão. Porque, assim, passou um mês, não saiu nomeação. 2 meses, não saiu nomeação. 3 meses. Virou o ano, 2019. Janeiro, fevereiro, março. E eu sem estudar para concurso, né? Olha o erro, gente. Não pode parar de estudar. Só porque você conseguiu uma aprovação dentro das vagas, não quer dizer que você vai ser nomeado agora. Pode demorar 2, 3, 4 anos. E aí, eu estava ali esperando essa nomeação de Pernambuco. Foi quando que eu recebi a comunicação de analista da DPU que eu ia ser nomeada, que eu ia ser a próxima nomeada. E aí eu falei, então tá ótimo, gente, agora que eu não preciso estudar mesmo. Sabe, eu vi os boatos que ia sair a Defensoria Pública do DF, mas enfim, eu ainda estava meio revoltada, né? Tinha acabado de terminar. Eu falei, gente, olha, quero ir embora de Brasília, quero começar do zero, não tem nada que me prende aqui. Fiz amigos em Pernambuco, então, assim, não tenho interesse de fazer Defensoria Pública do DF, não. Muito pouco cargo vago, não vou passar, já estou muito tempo sem estudar, e aí eu vou ser nomeada para analista da DPU. O que aconteceu, gente? Quando estava tudo certo para eu ser nomeada analista da DPU, uma pessoa com deficiência, porque assim, é um concurso no Brasil inteiro, e você concorre para uma lotação, eu concorri DF. Então, uma pessoa que eu acho que era lá do Rio de Janeiro, que era uma pessoa com deficiência, não sei se era do Rio de Janeiro ou se era do interior, não foi nomeada, não respeitaram a vaga dela. E ela entrou com uma liminar na justiça. E a única vaga que tinha disponível para o cargo de analista da DPU era o meu cargo que eu ia ser nomeada. Então ela saiu lá do interior, que era bem menos concorrido, porque o DF todo mundo quer. Então era muito concorrida a lotação aqui do DF. E pegou a minha vaga. Eu estava na beira de ser nomeada, ia sair do desemprego, e eu perdi a minha vaga porque a pessoa pegou. Eu não fiquei com raiva dessa pessoa. A minha atitude foi totalmente diferente. Em vez de xingar a pessoa, xingar tudo e tudo, eu simplesmente virei para minha mãe, virei para o meu pai, virei para meus amigos, para as minhas irmãs e falei: essa pessoa deveria estar precisando desse cargo mais do que eu, sabe? Então, assim, é lógico que no dia eu falei, vou tomar um porre, vou chorar tudo que eu tenho que chorar, vou beber, ficar aqui na minha casa mesmo e tal. E pelo menos eu ainda tenho Pernambuco, que eu passei nas vagas, mas em nenhum momento eu proferi para o universo xingamento, fiquei com raiva de Deus, não, nada disso, sabe? Fiquei triste mesmo porque eu queria trabalhar, mas aceitei a situação. E aí eu já estava 6 meses sem estudar, com essa confusão toda. Defensoria Pública de Pernambuco só falou que ia nomear, não nomeou, tá? E eu vi que eu não poderia mais esperar. E
Quando eu viajei para o TJ Paraná, para fazer a prova do TJ Paraná e TJ Santa Catarina, eu queria tentar magistratura. Apesar de eu não me identificar com a carreira de juiz, eu acho que eu não consigo ser imparcial, eu não consigo não ter opinião, eu não consigo ter uma... Essas coisas de juiz é bem assim diferente, né? A gente tem que ver se combina com o perfil. Meu perfil de artista nunca ia dar para juiz fechado num gabinete sem poder postar nada na internet. Aí, para mim, não dá. Mas eu pensei, poxa, magistratura tem mais cargos. Quando abrir o TJDFT aqui, no DF vai ter muitos cargos, está sempre tendo TJ, então eu não vou mais perder tempo, não, porque a Defensoria Pública do DF está muito pouco cargo vago, que só eu nomear 20 na Defensoria do DF. E eu pensei, pô, até parece que eu vou ficar entre os 20. Até parece, 6 meses sem estudar, você esquece tudo. Então, assim, eu peguei e meu pai fez uma loucura de conseguir comprar o TJ Paraná e o TJ Santa Catarina justamente para eu pegar aquele ritmo de estudo. E aí eu comecei a estudar as matérias, tudo de novo, e foi difícil, gente. Quando você parece que você, assim, esqueceu tudo, você não consegue estudar mais muitas horas, você não tem mais paciência, sei lá, parece que você fica enferrujado. E é o que eu falei, não adianta você começar a estudar depois de muito tempo parado, ou então quando você nunca estudou, e querer fazer 7, 8, 9, 10 horas. Isso é com tempo. Então, assim, eu comecei a estudar 2 horas, e aí eu fui aumentando, 3 horas e tal. Mas, assim, meu limite sempre foi 6, 7 horas por dia. Líquidas. Eu nunca consegui fazer mais que isso. Toda vez que eu inventava, chegava no dia seguinte, estava morrendo de dor. Então, eu tô fora. Não quebro meus limites. Fui lá no TJ Paraná, mesmo assim, com pouquinho tempo de estudo ali, pegando algumas matériazinhas de juiz, eu vi que eu fiquei 5 pontos abaixo do corte. E aí eu até fiquei feliz. Falei, nossa, eu não perdi tanta competitividade assim. Porque, assim, magistratura eu não sou acostumada a fazer. A minha primeira magistratura é estadual. Então, assim, gostei. E aí, quando eu fui para Florianópolis fazer o TJ Santa Catarina, eu achava que ia dar para eu ir para uma segunda fase, né? Então eu peguei gosto, voltei a estudar tudo. Só que olha aí o que aconteceu, gente. Quando eu cheguei em Florianópolis para fazer a prova, antes de fazer a prova eu inventei de tomar um energético. Para ficar ligada, não sei, gente, não sei o que estava na minha cabeça. Ai, me deu um enjoo aquele energético, me deu uma dor de cabeça, baixou minha pressão, que quando eu fui fazer a prova eu tava passando mal. E aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Mais uma lição, se você não está acostumado a tomar energético ou comer qualquer tipo de alimento antes de fazer prova, ou tomar qualquer bebida, qualquer remédio que você não testou antes, não invente moda. Eu passei mal com energético. Não deu certo com o meu organismo tomar isso antes da prova. Passei mal, resultado, fiquei 10 pontos abaixo do corte. Por quê? Não tive saco para fazer a prova. Novamente. E aí eu saí de lá, dessa prova, fui em Florianópolis, fui numa igreja e eu tive assim, eu orei, né, gente? Olha, gente, eu falo aqui de religião, mas eu não tô catequizando ninguém, não. Assim, foi a forma que eu consegui de encontrar paz. Tem gente que encontra paz meditando, tem gente que encontra paz lutando boxe, atirando, né, naqueles estúdios de tiro. Eu encontro paz orando e pedindo auxílio dos céus. E aí eu tive uma visão que eu tinha que estudar para a Defensoria do DF. Maria Mãezinha falou para eu estudar, né? Não sei se foi intuição, se foi Maria, se foi anjo da guarda, falou para eu estudar. E quando eu cheguei no DF, a minha mãe pediu, Marcela, faça e estuda para a Defensoria do DF, por favor, estou te pedindo. E pedido de mãe, né? Eu tive muita ajuda do grupo de amigos chamado Astromages, que eu formei no TJ Paraná e que fomos também no TJ Santa Catarina, e essas pessoas são maravilhosas e me deram todo o apoio para estudar para a Defensoria do DF. Sabe, eles realmente acreditavam que eu ia conseguir.
e eu realmente caí de cabeça. Era bem diferente a Defensoria do DF, tinha umas matérias assim, tipo, que não cai, sabe, em defensoria, umas coisas bem específicas assim. Mas assim, eu fui sem preconceito, sabe? Como eu falo para vocês, não dá para estudar criando mais barreira do que já tem um negócio, né? Então eu não quis botar dificuldade, fui aprender, peguei com vontade. E aí, antes de eu fazer essa prova objetiva, o amigo da minha família, que é o Dandan, o André, ele teve um acidente de moto e faleceu. E assim, foi um baque assim tremendo, porque não era uma pessoa qualquer. Além de ser amigo da minha família, ele trabalhava no escritório como advogado. Então, eu advogava com ele, meu pai advogava com ele tinha meu pai como um pai dele, e era um rapaz novo, sabe? Então, assim, foi uma perda muito grande mesmo. Tive que ir em velório, tive que ir nessas coisas todinha. Mas, novamente, pedi força para Deus, para me ajudar a estudar e não ficar misturando, sabe? Gente, eu acho que assim, em concurso público, assim, quando a gente quer um objetivo, a gente tem que deixar o coração de lado, sabia? Peraí, morreu meu papagaio de quase 30 anos, eu não pude sofrer. Eu terminei um relacionamento de 8 anos, eu não pude sofrer. Morreu um grande amigo da gente, da minha família inteira, eu não pude sofrer. Então, assim, é engolindo mesmo, sabe? E não é porque eu sou uma pessoa fria, eu não sou fria, não. Mas se eu ficar me deixando abalar, me deixando abater por qualquer coisa que acontece na minha vida, eu não ia estar aqui onde que eu tô hoje, sabe? É isso que eu falo pra vocês. A vida pessoal não vai parar pra você passar, tá? Então, assim, ou você aprende a ficar lidando, a engolindo, engolindo, engolindo e deixando pra sofrer depois, ou não sei. Tem que separar. Fiz a primeira fase. Cheguei para fazer essa primeira fase. Eu achei a prova muito difícil. Prova tava difícil demais. Aí eu falei, eu já reprovei. Na hora de eu passar o gabarito, eu passei o gabarito errado de uma. E era uma que eu tinha certeza que eu tinha acertado. Aí eu queria me desestabilizar. Fui no banheiro de novo. Gente, a minha tática é essa. Toda vez que eu vou querer dar chilique, dar piti, eu saio da prova e vou no banheiro, me recomponho e volto para fazer a prova. Porque não adianta fazer prova nervosa, não adianta fazer prova querendo chorar. E aí eu pedi ajuda novamente no banheiro, orei para tudo quanto era santo, para Maria principalmente, voltei, fiz minha prova, mas eu tinha certeza ali que não ia dar não, muito difícil. Deixei questões em branco, porque era certo e errada, né? Uma errada numa certa. A que eu sabia, eu passei errado pro gabarito. Eu simplesmente saí da prova. Minha mãe estava me esperando lá fora. Eu abracei minha mãe e falei, mãe, desculpa, mas não deu. E aí eu chorei, fiquei chorando com a minha mãe, chorei. E caso encerrado. Semana que vem eu volto a estudar. E aí a gente vai tentando outros cargos. Cheguei em casa, falei, quer saber? Já chorei mesmo, tudo, já era. Eu vou sair para beber nesse pós-prova. Encontrei com meus amigos. Olha, eu bebi, eu nunca bebi tanto, mas acho que eu tava tão triste que eu nem ficar bêbada eu não fiquei. O pessoal não entendeu, eu bebi umas 7 caipiroscas. Mas não, sabe, quando a gente não tá no clima, não deu, não fiquei bêbada não, mas assim, pelo menos eu parei de ficar triste. Eu já tinha me conformado que eu tinha reprovado mesmo na DF, bola pra frente, mas quando saiu o resultado preliminar, né, o gabarito, tudo, a gente botou naquele negócio que vê o ranking, né, de concurso. Poxa, eu tô em 13º lugar. Oi? E foi uma surpresa. Então, partiu segunda fase, mesma tática. Fazer todos os cursos que estão à venda. Alguma coisa vai cair. Cheguei lá para fazer, era 2 dias de segunda fase.
Primeiro dia, assim, eu fiquei nervosa porque eu não conseguia saber que peça era de penal, gente. Eu não conseguia saber que peça era aquela de penal. E aí aquele papo, eu vi que tinha cálculo no meio, eu vi que era execução penal, a pessoa já estava já presa, e tinha muito cálculo na parada, e assim, gente, eu sou péssima em cálculo, meu Deus, e aí eu fiquei vários. Eu gastei uns 40 minutos, uma hora, só tentando fazer os cálculos para descobrir o que era. E aí eu fiquei nervosa de novo. Aí eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu falei, eu vou botar esses cálculos tudo quanto é jeito, e veio uma na minha intuição, que era livramento condicional. Eu nem quis saber, falei, ó, quer saber? Vou fazer livramento condicional, é esses cálculos aqui, seja o que Deus quiser. No dia seguinte, eu achei muito mais tranquilo, a de civil e tal, mas assim, eu achei que já tinha reprovado em penal, porque assim, todo mundo fez uma peça diferente. E não era muita gente que fez livramento condicional. Eu fiz só a peça de livramento condicional e dentro da peça de livramento condicional fui pedindo tudo, né? Mas o nome da minha peça era livramento. Ah, já reprovei, gente. Nossa, teve gente que fez até revisão criminal. Não sei. Teve gente que fez excesso na execução. Vixe, teve gente que fez agravo, né? Agravo é... Agravo na execução. Agravo na execução. É isso, agravo na execução. Sei lá. Uma confusão danada. Saiu o gabarito preliminar. Não é que eu fiz a peça correta, gente. Era livramento condicional. Só que aí veio um outro terror. As questões estavam vindo com jurisprudência ultrapassada do STJ, dizendo que o STJ tinha descriminalizado o desacato. E o livramento veio cheio de requisitos formais, assim, copiado da lei, que eu não tinha colocado. Então eu falei, não adiantou nada fazer a peça certa. Eu reprovei, foi do mesmo jeito. E assim, tem que mudar esse gabarito. E o CESP assim, é meio chato para mudar, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou sair daí nessa, eu vou lutar. Eu vou fazer uma carta para a Defensora Pública Geral, eu vou me juntar com os concurseiros e vai ter que mudar esse gabarito. Porque posição ultrapassada do STJ, falar que é entendimento consolidado do STJ, o desacato ter sido descriminalizado e o STF não. Sim, viajou. E esse excesso de requisitos aqui nesse livramento copiado da letra da lei, não, gente, é prova de copiar ou é prova de raciocínio? E na prova de civil também todo mundo errou, porque eles queriam só uma liminar, que você fizesse aquela tutela antecipada antecedente, e todo mundo fez a ação mesmo com a tutela, né? Aí a gente também lutou para poder aceitar, e o CESP também errou em pedir procuração para defensor público, né? Aquela procuração advocatícia e tal, assim. Ou seja, fiz essa carta, teve muita gente que me achou doida, mas eu falei, eu não vou esperar CESP corrigir recurso, eu não vou esperar o pior acontecer. Eu já vou atacar lá, falar com a Defensora Pública Geral, levar a nossa carta com a assinatura tinha uns 30 defensores, não, 30 pessoas que assinaram essa carta, e eu fui com mais 2 pessoas para ir lá reclamar. DPG, que é a Defensora Pública Geral, Maria, atendeu a gente muito bem e falou que ia resolver isso. E realmente resolveu. O CESP consertou o gabarito e eu consegui passar na segunda fase. Olha o sofrimento, gente. Quando eu falo que é babado, E a minha nomeação em Pernambuco? Acabou, esquece Pernambuco. Foi suspenso as nomeações. Mais de um ano sem nomear ninguém. Como o concurseiro não tem paz, chegou a hora de estudar para a prova oral. E o mundo caiu no estudo dessa prova oral. Tá, assim, foi muito difícil. Primeiro que os cursos estavam caríssimos, 2, 3 mil reais. Não tinha como eu pagar por um curso na prova oral. Então, eu fiquei esperando uma promoção, uma coisa, não aparecia. Lançou um curso aqui do pessoal de Brasília, que era presencial, que era mil e poucos reais. Aí eu falei, isso eu consigo ir. Mas era presencial, então eu tinha que quase todo dia me deslocar de carro e ir nesse curso presencial.
Só que aconteceu que meu avô, que estava doente, piorou. E a minha mãe estava naquele impasse se viajava ou não, porque a minha irmã, que mora comigo, tinha feito uma cirurgia e não, também estava sem poder se movimentar, sabe? De poder me assessorar, assim, sabe? De eu precisar de alguma coisa, eu tinha que cuidar dela, porque ela estava acamada, tinha passado por um procedimento cirúrgico e minha mãe estava naquele nervosismo, se meu avô, né, estava piorando ou não. Eu só sei que eu só consegui ir umas 2, 3 aulas desse curso, o meu avô faleceu, tá? E como ele mora em Vila Velha, Espírito Santo, eu não pude ir. Eu tive que ficar com a minha irmã, que precisava de mim aqui, e minha mãe largou a gente, né? Assim, tipo, é o pai dela, gente. Eu falei, vai, mãe, esquece, esquece, vai. Minha mãe pegou o avião e foi lá ficar com a minha avó, foi fazer as coisas de enterro. Eu também não pude sofrer direito, eu não pude me permitir chorar nem nada. A minha irmã não podia me prestar auxílio de nada. O meu pai começou a vir aqui para casa, né, para poder tentar ajudar aqui. E eu vi que não ia dar para eu ir para esse curso todo dia presencial. E eu fui lá, expliquei a situação. Nossa, as pessoas foram super legais, entenderam, estornaram o valor do curso. Mas e aí? Como é que eu ia fazer? Que curso? Eu não tenho curso, gente. Eu não tenho curso. Meu avô morreu, minha irmã tá acamada, não pode me ajudar. Minha mãe tá aqui, tá fora, minha casa tá, sabe? Aos prantos, assim, sabe? Porque quando a mãe sai, né? Tudo fica assim, revirado. Ainda mais com a minha irmã precisando de ajuda também e o coração da gente partido. Eu falei, cara, vou ficar sem curso. Eu comecei a treinar com 3 pessoas maravilhosas, sabe? No Skype todos os dias. Todos são pessoas de sucesso. Uma vai ser agora juíza no TJ Pará, outro já passou em 4º lugar do Ministério Público de Minas Gerais. Então, assim, só gente vitoriosa. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que andar com gente do bem, gente que quer alguma coisa da vida. Porque também quem anda com porco come farelo. Então eu só ando, com nata. Se você ficar andando com gente que vai para baixo, que bota você para baixo, tu vai para baixo. Então você tem que andar com a galera que quer estudar e todo mundo vitorioso. Também também tinha uma outra lá que ela era recém-formada, novinha, sabe? Já na oral, assim, da Defensoria do DF, muito dedicada. E também passou por várias barras de morte, de parente, de tudo. Eu treinava quase todo dia no Skype com essas pessoas maravilhosas. A gente se fazia perguntas, simulava prova. E eu acho que isso que foi que me salvou, porque curso eu não tive. Aí teve uma Black Friday, em que o Gran Cursos, junto com as defensoras, com essas defensoras maravilhosas, tanto que minha chefe atualmente é a doutora Kate, coordenadora de São Sebastião. Obrigada, doutora Kate. Lançou uma promoção de Black Friday e eu consegui ter os simulados presenciais, já na reta final mesmo para fazer a prova mesmo. E foi isso que me salvou. Sabe, assim, se não fosse isso, eu não ia ter nenhum contato presencial. E, gente, tudo é treino. Se você não adianta treinar pelo Skype, a prova não vai ser pelo Skype, vai ser ao vivo. Então, a gente treina pelo Skype para ver como é que tá o direito, mas tem que ter o choque ao vivo de um presencial. A prova oral da Defensoria do DF são 3 dias seguidos. E os 3 dias seguidos eu nem dormi. Quem consegue dormir, gente? A gente fica tentando revisar o máximo de coisa e pensando que pergunta vai cair, sabe? E o primeiro dia era constitucional. Aí, né, maravilhosa. Eu, assim, é minha praia, né, gente? O professor não, o examinador, ele até levantou para me cumprimentar. Ele, assim, amou. Porque, assim, eu sabia tudo. Aí eu já enchi de confiança, né? Nossa, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Chegou no segundo dia, que era direito civil. Minha amiga, o concurseiro não tem paz.
perguntaram uma questão muito louca sobre expurgos inflacionários. Eu não sabia a resposta. Tinha ação civil pública no meio. E assim, eu falei, meu Deus, eu reprovei. Eu não sei nem do que esse cara tá falando de expurgos inflacionários. Não sei nem o que é expurgo, né? Que era um negócio de banco e tal. Gente, até hoje eu não sei direito. Eu só sei que eu danei a falar sobre ação civil pública, prazo prescricional, tudo que eu sabia de ação civil pública, porque eu vi que tinha essa palavra no meio lá, eu comecei a falar. E tentei demonstrar que eu estava segura e tal, e quando ele me perguntava, eu enrolava e falava. É isso, prova oral, você não pode ficar calado, e mesmo se você não souber, você pega uma palavra ali no meio que você sabe e dana a falar, para o pessoal ver que você tem conhecimento. Todo mundo saiu assim, achando que ia reprovar, porque era por mínimos, né? Então, assim, não adiantava nada você ir muito bem no primeiro dia na oral e no segundo você ir abaixo do mínimo, você reprovava. Então, assim, pra mim, ó, já era. Já reprovei. Tem jeito não. Sabe nem o que era expurgos. Aí meu pai me pegou da prova oral, aí meu pai falou, ô Marcelo, expurgo é isso e aquilo, tô com várias causas dessa no escritório. Como é que você não me fala um negócio desse? Eu falei, não acredito que você sabia o que era, pai. Meu Deus do céu. Tá, deixa. No dia de penal, também assim eu consegui responder. Então, assim, não foi tranquilo, mas aí eu achava que eu ia reprovar por causa do segundo dia. E todo mundo achava. Mas, graças a Deus, consegui ser aprovada. Fiquei em 15º lugar. E aí eu falei, não, até que enfim agora eu vou ser nomeada. Porque Pernambuco tá suspenso, né? Não vai nomear ninguém. Veio a pandemia. Aí eu falei, não, meu Deus, eu devo ter um pé frio, gente. Só pode. Porque eu já passei em tudo quanto é tipo de concurso. Eu passo nas vagas, eu passo em tudo quanto é concurso. E aí quando vai chegar para nomear, que eu consigo ficar entre os 20 que vão ser nomeados no DF, veio uma pandemia. Acabou, não vai ter mais nomeação. E Pernambuco esquece. Só que, no meio da pandemia, a Defensora Pública Geral, acho que nomeou até o 13º ou 14º. Eu falei, meu Deus do céu. Nomeou na pandemia e não me nomeou. Meu Deus, o que é isso? Que praga é essa? Eu já achava que tinha feito uma cumba pra mim. Eu falei, quando chega pra nomear, não me nomeia. A mulher nomeou na pandemia e não me nomeou. Aí eu fiquei desgostosa mesmo. Eu fiquei desgostosa. Eu falei, não, gente, esse negócio de concurso pra mim, olha, eu só tô me dando mal. Sabe? Só estudando desde 1º de janeiro de 2016 e nada dá certo. Só que eu não entendi o porquê. Ela fez essa primeira nomeação. Passou um mês, ela me nomeou. E foi uma nomeação assim que eu não esperava nada. Eu tive em uma semana, eu fui nomeada, arrumei a documentação, fiz os exames e tomei posse, porque eles estavam precisando de muita gente. E desde 1º de junho eu estou em exercício aqui na Defensoria Pública. Até hoje eu não acredito que eu estou aqui. Até hoje eu estou assim, vivendo assim num sonho, mas assim, eu estou muito realizada, apesar de eu não ter imaginado que era muito trabalho. E o que eu falo para vocês, tudo tem um motivo, tudo tem um momento, tudo tem uma hora certa. E, gente, só basta dar certo uma vez, porque aí a vitória fica para sempre. A regra é reprovar, a regra é não ser nomeado. Mas basta ser aprovado uma vez, basta ser nomeado uma vez e tudo é possível. Obrigada, gente. Beijão.